Olá pessoal, tudo bem? Eu vim compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da minha história e talvez o diferencial aí é de como eu perdi e eliminei 65 quilos da minha vida. É isso mesmo. Eu já fui obesa mórbida e consegui eliminar 65 quilos aproximadamente, né? Eu digo aproximadamente porque, querendo ou não, somos seres humanos e o nosso peso oscila, né? Então eu consegui eliminar esses 65 quilos. Posso dizer que eu tentei de tudo um pouco e o que me ajudou nessa perda efetiva e que querendo ou não, me ajudou a estar mantendo esse peso até hoje foi a gastroplastia, né, mais conhecida como cirurgia de redução de estômago, e eu vim contar e compartilhar um pouco para vocês dessa minha trajetória, de como foi, como é que aconteceu, né, e mostrar para vocês aí, porque tem gente que duvida, quem me conhece há pouco tempo fala, imagina que você pesava 135 quilos, eu pesava 135 sim, tá? Bom, então vamos lá, meu nome é Vanessa, eu sou profissional da área da saúde, sou enfermeira, né, minha profissão, com muito orgulho. Pesei 135 quilos, mas graças a Deus consegui perder aí 65 quilos aproximadamente, baseado no peso que eu tô hoje. E tenho 2 filhos lindos que eu tive depois do meu emagrecimento por cirurgia bariátrica. E vou contar pra vocês um pouquinho da minha jornada. Tá aqui pra quem não acredita, pra quem duvida, né? Que eu de fato perdi tudo isso, né? Uma fotinho aí do antes e depois pra comprovar que eu realmente pesava tudo isso. Eu era obesa mórbida. Bom, eu já nasci um bebê grande, né, com quase 4 quilos, como a minha mãe fala, né, 3 quilos 850, né, 50 centímetros quase. Né? E eu sempre fui um bebê gordinho, né, fofinho. Quando a gente é bebê, né, e quando é pequenininho, todo mundo acha bonitinho, né, fala, ai, bebê gordinho, fofinho, vamos apertar, cuti-cuti. Não é assim? É assim, até hoje é assim. A gente julga que é bonito ser um bebê gordo, não é? Gordo, quando a gente é bebê, a gente acha que é sinônimo de saúde, né? É assim, todo mundo acha bonitinho. Bom, enfim, eu era um bebê gordo, fofo, né? E tá aí uma fotinho pra vocês verem que eu realmente era fofa. Bom, eu nasci esse bebê gordinho, fofinho. Sempre gostei muito de comer, começando que eu mamei até os 3 anos e meio. Então era uma bezerrinha, né? Minha mãe tentou manter o aleitamento materno por recomendação médica durante muito tempo, né? Claro que depois dos 6 meses ela iniciou aí papinha, sopinha, frutinha, né? E eu nunca recusei comida. A verdade é essa. Então, eu sempre fui esse bebê gordinho que comia bem e, consequentemente, eu me tornei uma criança gordinha. É, isso mesmo. Eu era daquelas crianças bem rechonchudinhas, tá? Que adoravam comilança, né? E apesar de não gostar de muito doce, assim, aqueles doces mais elaborados, eu sempre gostei muito de biscoito recheado, de brigadeiro e chocolate, afinal, que mulher não gosta de chocolate, não é verdade? Eu sempre gostei disso e sempre gostei muito de refrigerante. Ainda hoje o meu paladar é basicamente infantil, é algo que eu trabalho no meu dia a dia e eu sempre gostei muito dessas coisas. Então lanche, pão, pizza, refrigerante, sempre gostei muito. Sabe que quando eu era pequena, acho que com mais ou menos os meus 6, 7 anos, e eu já era uma bolinha, né? Uma bolinha que eu digo aquela criança com dobrinha na barriga, sabe? Aquela coisa assim de fazer dobrinha na barriga. Então, eu era assim. É claro que eu tinha as fases em que eu tinha um estirão, então eu crescia, ficava ali, né, compridinha e mais magra. Daí passava o tempinho, dava aquela acomodada, eu compensava no levantamento de garfo e de colher, né? De copo, adorava comer. O que acontecia? Eu ia engordando de novo. Ia ficando aquela bolinha de novo. E uma história que eu vou contar pra vocês e que, querendo ou não, foi muito engraçada, porque isso marcou pra mim. É uma coisa que eu me recordo até hoje. A minha madrinha levou a mim e meu primo uma vez pra passear, né?
ela me levou num parque e nós fomos no parque, brincamos lá o dia inteiro e eu sentia fome, né? Então eu falei, quando é que a gente vai comer? Quando é que a gente vai comer? Sabe? Aquele pensamento de gordinho, né? Quero comer, quero comer. Aí a minha madrinha falou pra mim e pro meu primo que a gente ia na lanchonete depois. Eu não me recordo muito bem se era McDonald's ou se era o Bob's. Eu sei que era alguma dessas lanchonetes fast food. E eu me lembro que entre eu e o meu primo, claro, mais eu, porque eu era mais velha, né? E comia mais também na época. Eu devo ter tomado quase uns 2 litros de refrigerante. Comido mais ou menos acho que umas 2 promoções, ou aqueles combos, né, infantis. Então eu comi, acho que 2, 3 batatas fritas, 2 ou 3 lanches, alguma coisa assim. E eu me lembro que a minha tia, minha madrinha, né, na verdade, é tia do coração, né, minha querida, e ela ficou chocada. Ela, depois que terminou, né, que nós brincamos, lanchamos, ela foi me levar pra casa. Aí ela chegou pra minha mãe e ela falou assim, Sueli do céu, essas crianças comem muito, eu achei que eles fossem passar mal. Foi, gente, ela achou que eu não comia tudo aquilo, né, então deve ter passado na cabeça dela, nossa, que menina esganada, né. Aí minha mãe, não, Beth, calma, tá tudo bem, ela come bastante mesmo, né, e ela tem um apetite grande, né, mas tá na fase de crescimento, tudo, né, e aquilo me marcou. Então, assim, eu era pequena e eu me lembro de ter, pela primeira vez, chocado uma pessoa pelo tamanho do meu apetite, pelo tanto de comida que eu comia. Bom, se eu falar que aquilo me fez mudar em alguma coisa, a verdade é não. Eu continuei sendo gordinha e comendo bem, né? Até porque quando a gente é criança, a gente não costuma ligar muito pra isso. O que me incomodava, de fato, quando eu era criança, é que as crianças zoavam comigo, né? As outras crianças. Então eu ia pra escola, a partir daí dos meus 10 anos, por aí, né? Nessa fase aí de 6 a 10, 11 anos, eu já fazia alguma coisa de atividade física, então tinha lá também as aulas de educação física na escola, eu gostava muito de vôlei, de handball, né? Então eu praticava isso com uma certa frequência. E na escola eu gostava minha mãe preparava uma lancheirinha, né, pra eu levar meu lanche, que normalmente tinha lá um sanduíche, um biscoito, um suco, e o suco que a minha mãe mandava, né, ou refrigerante, que às vezes ela mandava, eu insisti muito, porque a minha mãe era preocupada, assim, meu pai e minha mãe eram preocupados com a minha saúde, sim, mas havia aquele pensamento de, não vamos deixar a criança com vontade, né, ou tá na fase do crescimento, deixa ela comer que depois disso, daqui a pouco ela perde, ela tá crescendo, né, que a gente ainda vê, né, e escuta muito hoje em dia. E assim era. Bom, a minha mãe mandava todo dia meu lanchinho pra escola e me mandava um cantil, na verdade, né? Nada mais é do que uma squeeze, né? Só que uma squeeze térmica, e no meu caso era um bujãozinho, que acompanhava o formato do meu corpinho, né? Eu levava meu lanchinho e na hora de eu comer, eu sentava mais assim, um pouquinho mais afastada dos outros coleguinhas na escola, porque eles tiravam sarro de mim, porque falavam que comia muito, que eu era grande, e às vezes tinha aquela coisa assim de piada, de falar, olha, lá vem a gorda, lá vem a baleia, né? E aquelas brincadeirinhas, e às vezes, principalmente os meninos nessa época são terríveis, né? As brincadeiras, as tirações de sarro, não tinha o nome bonito que tem hoje, né? Afinal de contas já fazem quase 30 anos isso, né? Um pouquinho menos, mas não era bullying, né? A gente sobreviveu, eu tô aqui. Mas não era feliz também, né? Não deixou de ser momentos em que me marcaram e que eu via aquelas piadinhas me entristeciam. Então, às vezes eu ouvia lá, gorda baleia, saco de areia, e aquilo foi me deixando meio tristinha. Às vezes eu não tinha vontade de participar de todas as atividades da escola, às vezes eu queria inventar desculpa pra ficar em casa, quando tinha aula de laboratório, ou alguma coisa assim. Mas meu pai e minha mãe nunca me permitiram, até porque eu sempre fui muito responsável na época de escola, né, com as minhas atividades. Então, sempre quis ser a primeira, a segunda, melhor aluna da classe, então eu estudava muito, então eu também não me permitia muito faltar. Mas falar por vontade, de falar que às vezes eu tinha vontade de ir, não tinha. Às vezes eu ficava desanimada, eu não queria estar indo realmente, de fato,
nas aulas, pra não ter que ficar ouvindo os outros tirando sarro de mim e falando, nossa, ela tá carregando várias bolsas. Naquela época era moda, né, usar pochete, né? Então, algumas meninas falavam assim, nossa, a Vanessa tem 2 ou 3 pochetes. Gente, pasmem, é verdade. Eu olhando hoje aquelas fotos, eu fico chocada. Chocada de verdade. Eu era uma criança obesa, obesa mesmo. Claro que o conceito de obesidade hoje é um pouquinho diferente. E talvez porque eu não tivesse grandes problemas de saúde, nunca foi um motivo de preocupação. O meu pediatra falava pra minha mãe na época que eu tinha uma saúde de touro. Ele falava, Sueli, fica tranquila, essa menina não pega nada, ela tem uma saúde de touro. Também parecia um touro, gente, eu era enorme. Tá achando que eu tô brincando? Que eu não era enorme? Eu vou mostrar uma foto pra vocês então. Deu pequena, não bebê, mas já na fase da escola, gorda. Parecia um tourinho. E aí? Viu? Viu que eu não tô exagerando? Que eu era mesmo um tourinho? Então, essa foto aí foi mais ou menos na época que aconteceu de eu ter chocado a minha madrinha com a quantidade de comida que eu comia, tá? Bom, enfim, eu fui crescendo, né? Por volta aí dos meus 10, 12 anos, por aí, eu já comecei a me preocupar um pouco mais com a minha aparência. Daí eu comecei a me comparar com as minhas amigas sempre mais magrinhas, né? E eu comecei a olhar e a falar, nossa, eu tô um pouquinho mais gordinha, né? Não tô tão bem. Daí a gente vai entrando na pré-adolescência, vai passando um pouquinho a ter um pouco mais de preocupação com o que os outros acham, a querer tá bonita, né? A querer chamar atenção, e eu me sentia o patinho feio. Literalmente eu me sentia o patinho feio porque eu tava sempre acima do peso. Até os meus 10, 11 anos, eu tinha o hábito de ir pra escola, fazer as atividades que eu tinha que fazer, eu ia pra casa e eu comia. Depois do almoço, eu ia pro meu quarto, assistir televisão, jogar videogame, até mesmo brincar lá com as minhas bonequinhas, e eu levava um copo de refrigerante e um pacote de biscoito recheado. E eu comia. Enquanto não acabasse o pacote de biscoito, eu comia. Uma vez, até, a minha mãe foi com meu pai no casamento, e como era minha época de prova na escola, eu não pude ir junto, né? Eu acho que eu já tinha uns 12 anos, mais ou menos isso. Então eu fiquei em casa, né? Eu não podia ficar sozinha, mas a minha mãe pediu pro meu tio ficar essa semana lá na minha casa. Ela falou, olha, fica tranquila, a Vanessa, ela se vira bem, ela faz a comida, faz o lanche dela, é só mesmo pra não deixar ela ficar sozinha em casa, ela vai pra escola, volta, e assim, só mesmo pra acompanhar, tá? E esse meu tio ficou lá em casa. E eu falei pra ele, tio, vamos fazer alguma coisa diferente pra gente comer, né? Aí ele falou, bacana, vamos sim. Aí eu pedi pra ele fazer macarrão pra mim. E ele fez lá um macarrão, a gente comeu bastante, porque como eu disse no comecinho, eu adoro massa. Assim, gosto mesmo, gosto de macarrão, gosto de pizza, né? Lasanha, pão, gosto bastante. E o que foi que aconteceu? Ele terminou de fazer o macarrão, nós comemos e uma pessoa normal era pra estar satisfeita. Eu falei pra ele, tio, e a sobremesa, hein? Ele, sobremesa? Vamos comer uns biscoitinhos? Ele falou, uns 2, 3, né? Alguma coisa, enfim. Não, tio, eu queria mesmo era comer um bolo de chocolate. E ele falou, bolo? Eu não sei fazer bolo, né? A gente não morava tão próximo assim do supermercado, nem tão próximo da padaria, dava um pouco de trabalho ter que ir até lá. E eu falei pra ele, fica tranquilo, vou fazer o bolo. E assim, a minha mãe cozinha muito bem. Assim, pensa numa pessoa que tem o talento de engordar as pessoas. É a minha mãe. Por quê? Porque ela cozinha muito bem. E aí você não consegue parar de comer, né? E aí eu falei, puxa, eu devo ter alguma coisa desse dom aí, desse talento da minha mãe. Fui lá, peguei umas receitas, né? Minha mãe sempre teve livro de receita, cadernos, e tem até hoje, tá? Eu fui lá e peguei um desses livros dela e fui procurar uma receita de bolo de chocolate. Eu adorava aquele bolo de chocolate com aquela casquinha em cima, sabe aquela casquinha que você pega, assim, bem crocante de chocolate, que não chega a ser aquele brigadeiro, mas ela é mais firminha? Adorava aquilo. Enfim, achei a receita. Fiz o bolo.
Fiz uma assadeira de bolo, né, do tamanho de bolo. Minha mãe fazia os bolos, e minha mãe sempre teve aquelas assadeironas de bolo. Quem convive com a gente sabe que ela é bem exagerada pra tudo que ela faz de comida, e eu acabei herdando, né, isso por um tempo. Fiz aquela assadeira de bolo, fiz a cobertura, tudo. Falei pro meu tio, oba, vamos comer, né? E o meu tio falou, vamos, né? E ele também comia bem, mas assim, ele falou, vamos comer um pedaço, né, de sobremesa, porque até o bolo ficar pronto. E eu sempre gostei de comer bolo quente, pão quente, sempre gostei. Daí o bolo saiu, eu cortei e comecei a comer, né? Comi um pedaço, 2, aquela coisa. E ele, Vanessa, para de comer. Vanessa, o bolo tá quente, Vanessa, vai te dar dor de barriga, Vanessa. E fala, vai não, tio, come aí, fica uma delícia, né? Olha o pensamento de gordo, né? E ele falava, Vanessa, para, vai te dar dor de barriga, você tá comendo quente, tá comendo muito. Eu sei que do período da tarde, depois do almoço até a noite, eu já tinha comido 85% da assadeira de bolo, e ele tinha comido uns 2, 3 pedacinhos, assim, de verdade. Aí minha mãe ligou à noite, né? Que a gente morava no Rio, ela tinha ido no casamento em São Paulo, e ela ligou e falou comigo, falou, meu irmão, tudo bem? Tá tudo bem aí e tal, parará, parará, parará. Ele, tá tudo bem, só que eu tô preocupado. Ela, preocupada com o quê, né? Ela já achou que tivesse acontecido alguma coisa assim grave. Ele, a Vanessa comeu uma assadeira de bolo de chocolate, ela vai passar mal, ela vai ter congestão. E do tipo, o que eu faço se ela tiver congestão? Desesperado. Aí minha mãe falou pra ele, falou, não, irmão, fica tranquilo, tá tudo bem. A minha mãe já me conhecia, né? Família, né, mãe e pai é uma coisa que eles conhecem a gente, eles tentam fazer de tudo pra não desagradar a gente. E nessa época o meu pai e minha mãe já estavam um pouco mais preocupados com a minha obesidade. Mas ela falou, não, tá tudo bem, ela vai passar bem, ela não vai passar mal não. E se ela passar mal você liga pra gente, mas ela tá habituada a comer assim, né? E foi. Essa foi a segunda vez que eu me lembro que eu choquei alguém pelo excesso de comida propriamente dito. Bom, eu continuei crescendo e o excesso de peso começou a me trazer constrangimento. Eu comecei a ficar cada vez mais isolada, porque com os meus 12, 13 anos, como a gente morava em cidade litorânea, a gente, querendo ou não, a família, a gente mesmo tinha o hábito de ir pra praia. Meu tio tinha uma casa de praia e tanto às vezes de ir pra lá junto com os meus primos e com as minhas primas, ou até mesmo da gente estar viajando, porque meu pai sempre prezou muito da gente viajar, porque ele trabalhava em 2, 3 empregos, e ele sempre tirava um tempo pra gente estar viajando em família pra ficar próximo. E aquilo, apesar de eu adorar ir pra praia, adorar ficar perto da minha família, dos meus amigos, dos meus primos, eu comecei a ficar com um pouquinho de vergonha. Porque começava a moda daqueles biquínis aqui do lado, né, de amarrar aqui assim do lado, né, e eu tinha vergonha, porque eu tinha dobras e mais dobras, né, na barriga, a minha coxa era muito grossa, do tipo que roçava uma na outra conforme eu andava, ia ficando tudo roxo, sabe? Começava a ficar assado, então eu tinha que ainda usar pomadinha de bebê, às vezes no meio da perna, porque começava a ficar assado, a machucar. E as minhas amigas, todo mundo, nossa, né, vestidinha, com um biquininho de amarrar do lado, né, tal, assim. E eu meio sem graça, tendo que às vezes usar um biquíni mais largão, né? Ou um sunkini. Lembra disso, gente? Deve ter, agora mudou o nome, mas assim, aquele biquíni que vem até aqui em cima, sabe? Cobrindo tudo aqui assim, aqueles maiores, porque eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de colocar um biquininho num corpão, né? Um corpão gordo, né? Infelizmente gordo. E nessa fase eu comecei a ficar com vergonha, porque é a fase da pré-adolescência, vocês sabem, né? E daí começou a época de sair, de paquerar, né, dos meninos, daí a gente saía, e às vezes no clube, alguma coisa assim, e eu me senti o patinho feio, né, o patinho feio por quê? Porque as minhas amigas eram todas magras, e eu tinha uma amiga minha em especial, muito querida, assim, eu amo ela do fundo do meu coração. Hoje a gente só se fala via internet, não tanto com a frequência que eu gostaria. E ela era linda, eu achava ela linda na época, né, Márcia, eu tô falando de você, viu? E ela é até hoje, né? Ela era loira, de olhos claros, né? Magrinha, né? Toda assim, moça já, né? E eu, apesar de ser grande, né? Que eu brinco, que eu falo que eu nunca vou ser mignon, né? Eu tenho quase 1,80 de altura, sou descendente de alemão e de sueco, então eu sempre fui grande. Então já não bastasse eu sempre ser a última da fila na escola, tanto pelo nome, né? Porque com V, na ordem alfabética, eu sempre ficava lá no fundo mesmo, e também pelo tamanho. Então eu sempre fui a última na fila. E na minha época de escola, eu estudava em um colégio de freira, né, muito famoso no Rio, e muito conhecido, com um estudo maravilhoso, e eles sempre prezaram pela parte cívica, religiosa, e então todos os dias nós tínhamos aquela fila para cantar o hino nacional, para orar, e eu sempre era a última da fila. Tanto porque eu era muito alta, quanto porque meu nome ficava no final
da ordem alfabética, e eu, na minha cabeça, me sentia também, eu era uma das últimas sempre porque eu era a mais gorda, né? E eu fazia essa analogia na minha cabeça. Enfim, e eu adorava sair com as minhas amigas, e saía bastante com a Marcinha, e eu olhava pra ela e falava, nossa, eu não tenho chance nenhuma. Eu desse tamanho, toda desengonçada, gorda, né? Apesar que eu sempre fui tirei muitas notas boas, porque o meu comprometimento com a escola era bacana, assim, eu gostava realmente de estar ser a primeira aluna da sala, eu brigava por causa disso, porque na minha época a gente ganhava medalha, tudo por isso, era bem bacana o incentivo. Então, mas eu me sentia o patinho feio, né? E eu olhava pras minhas amigas e falava, nossa, vamos sair. Aí a gente saía, eu olhava e falava, eu, gorda, grande, desengonçada, porque eu me sentia desengonçada. Apesar de eu ter feito balé lá atrás, quando eu era pequenininha, né? Gente, eu fiz balé, mesmo sendo rechonchudinha, viu? Fiz balé, sim. Então não desanimem as crianças rechonchudinhas. Vamos colocar pra fazer atividade física. Olha aí a prova que eu fiz balé pra vocês. Bom, então, e eu fiz balé. E aí eu saía com as minhas amigas, apesar disso tudo, e eu ficava desanimada. Daí às vezes tinha festinha, alguma coisa de aniversário, eu já não queria tanto ir, ficava meio desanimada, falava, ai, não vou, né? Nessa fase eu comecei a fazer meu primeiro ciclo de dietas, né? Que obeso nunca fez um ciclo de dietas. Pensando na minha pré-adolescência, eu queria ser mais bonita, né? E eu peguei ali, comecei a pesquisar dietas, e tava ali vindo o advento da internet naquela época, mas eu pedi pro meu pai e pra minha mãe me levarem no médico, conversar, e eu comecei a diminuir aquilo que eu comia. Então eu comecei a comer mais frutas, mais legumes, apesar de eu nunca gostar muito, mas eu comecei a fazer o esforço. Meu pai e minha mãe começaram a pegar um pouco mais no meu pé com relação a isso, porque a desculpa deles era sempre, não, ela tá na fase de crescimento ainda. Agora, quando eu comecei a entrar ali nos meus 12, 13 anos, 14 anos, não, é a fase do hormônio, né? Sabe como é? Pai e mãe ama tanto a gente que às vezes tem dificuldade de enxergar realmente o tamanho que a gente tá ficando. Mas eles tentaram me ajudar também. Então, minha mãe pegava no meu pé, já não me deixava mais comer o biscoito como antes, então que eu ia pro meu quarto, comia ali o biscoito, né, o meu refrigerante, ela falava, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, brigava comigo. Tá, e eu comecei a fazer aquele ciclo de dieta, comecei a restringir algumas coisas. Eu diminuí o doce, eu diminuía o pão, no que eu conseguia, diminuí o refrigerante. Na escola, na cantina, né, que tinha na escola, as opções eram muito assim, salgado, suco, refrigerante, biscoito, salgadinho, não se tinha a consciência que se tem hoje de uma alimentação saudável. Mas enfim, eu acabava trocando o salgado frito pelo salgado assado, trocava o refrigerante pelo suco, e assim eu dei uma emagrecida, né? Então, eu continuava sendo grande, sendo a maior da minha sala na pré-adolescência, mas eu dei aquela afinadinha. Tava feliz da vida, né? Mas quem é gordinho, quem é obeso, sabe que dieta não funciona pro resto da vida, porque se a gente restringe muito, a gente não consegue manter. Tem que ser uma dieta, uma alimentação equilibrada. Enfim, continuei na minha jornada. Mais ou menos nesse período, meu pai acabou optando e decidindo por questões de saúde, por questões voltadas à própria decisão dele do trabalho. Ele acabou pedindo transferência pro interior de São Paulo. E aí nessa fase eu gostava muito do Rio, né? Tinha as minhas amigas e os meus amigos, né? Eu já tava mais magrinha, então assim, eu já me sentia mais à vontade pra sair, então gostava de ir no clube, nas festinhas, tudo. E meu pai falou, bom, vamos nos mudar. Tá, e agora? Eu me mudei pra uma cidade do interior de São Paulo, que eu não conhecia ninguém. Tinha minha tia só na mesma cidade, com o meu primo, que eu não tinha muito contato, uma diferença grande de idade. E mudamos, eu, meu pai e a minha mãe, pra essa cidade. E eu me senti perdida, desolada. Eu não conhecia ninguém, escola nova, na adolescência, com hábitos diferentes.
eu já me sentia estranha, porque quando eu comecei nas aulas, o pessoal pegava muito no meu pé por causa do meu sotaque. Então tinha gente que falava, é metida, né? Falavam assim, pegavam muito, de fato, no meu pé por causa do sotaque, porque eu tinha costumes e hábitos diferentes, e eu comecei a ficar meio chateada, né? Então a mudança pra mim, no começo, foi muito difícil. Não só pra mim, pra minha mãe também, pro meu pai também, eu acredito que tenha sido difícil essa fase de entrosamento, de mudanças. E eu comecei a ficar depressiva de novo, comecei a ficar triste. E aí eu já não conseguia mais manter tão bem aquele jogo de cintura com a comida. Eu tenho ansiedade generalizada e a minha forma de descontar naquela época, de corrigir, de tentar me adequar e controlar a minha ansiedade era através da comida. Então eu descontava toda aquela minha raiva por estar num local que eu não me sentia querida, que eu não conhecia, que eu não estava adaptada nem nada, com a comida. Então voltei a comer de novo. E daí eu comecei a ganhar peso tudo de novo. Bom, eu nunca tinha sido magra, né? A verdade é essa. Eu tinha reduzido um pouquinho, eu tinha saído talvez da obesidade mórbida para um sobrepeso. E nessa fase eu voltei a ganhar peso de novo. Então tudo contribuiu para que eu começasse também um isolamento social. É claro que com o tempo eu fui fazendo amizades, eu fui me entrosando um pouco mais, eu fui me sentindo um pouco mais aceita pelos meus colegas novos, fui me entrosando, né? Mas aí o excesso de peso já tinha de fato voltado a ser presente na minha vida. E com isso eu fui oscilando, né, entre ganha um pouco de peso, perde um pouco de peso, ganha um pouco de peso, perde um pouco de peso. Eu terminei o segundo ano, o terceiro ano, né, o ensino médio, e eu já estava um pouco maior, mas nessa fase eu já estava namorando, eu já me senti um pouco mais forte para lidar com o bullying, né, para lidar com os olhares tortos das pessoas, com preconceito, e eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa da minha vida, né? Primeiro eu tinha prestado faculdade, eu tinha prestado vestibular para fazer zootecnia na USP, e eu decidi mudar um pouquinho, e eu falei, não é isso que eu gosto de cuidar das pessoas, eu quero auxiliar as pessoas com relação à saúde. E na época meu pai até brigou comigo, porque como ele também trabalhava na área da saúde, ele falava, não vai trabalhar na área da saúde, porque quem trabalha na área da saúde muitas vezes não tem tempo de cuidar da sua própria saúde, porque você já tem tendência a estar acima do peso. E nessa época meu pai também tinha problemas de saúde, também já tinha ganhado peso, meu pai também tava com obesidade. Lembra que eu falei pra vocês que a minha mãe tem uma mão maravilhosa pra comida? Maravilhosa. Ela faz tanta coisa boa que a gente acaba comendo, e aí engordando, né? Principalmente pra quem não sabia se controlar. E o meu pai brigou comigo, eu falei, não, tá, enfim, eu fui fazer um curso técnico de enfermagem. E nesse período eu já estava um pouquinho maior no peso também, né? Eu vou colocar aí pra vocês uma foto pra vocês verem como é que eu já tava na minha adolescência, com bastante sobrepeso. Bom, tá aí, provei, hein? Nessa fase eu já namorava e a gente gostava bastante de comer. Eu até brinco que eu falo que o meu marido, né, hoje é meu marido, né, eu e o Weber casamos, mas ele era magrinho na época que eu conheci ele, né, e até ele, começando a frequentar a minha casa, ele deu aquela engordada, aquela encorpada, mas não chegou a ficar obeso, porque a genética dele ajuda bastante. Eu tive uma professora da enfermagem que ela falava que existem duas genéticas, né? A genética de boi de corte e a genética de vaca leiteira. Pode soar meio pejorativo até isso, mas se a gente parar pra entender, ela falava, gente, nós temos dois metabolismos de pessoas diferentes, né? Ela falava pra gente que a gente tinha aquelas pessoas que podiam comer um pouquinho só a mais, né? Tudo, mas a genética de boi de corte fazia com que tudo que a pessoa comesse, ela absorvia, né?
E, por outro lado, aqueles que tinham genética de vaca leiteira, comia muito e às vezes pegava e dava aquilo pro leite do bezerrinho, né? E continuava magrinho, continuava longilíneo, né? Então isso era uma coisa que me marcou muito. Nessa fase, eu já me preocupava muito com a saúde e logo que eu terminei o curso técnico, eu comecei a faculdade, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha vida. E enquanto eu estudava e fazia faculdade, eu comecei a entrar em dietas loucas, né? Minha família, o meu marido, na época era namorado, eles nunca me incentivaram a fazer nenhuma dieta louca e nem tomar medicação de forma louca, mas assim, aquilo me incomodava tanto, aquele excesso de peso começou a me incomodar tanto, começou a me limitar tanto, que eu entrei numa sequência de dietas e de uso de medicação. Então, eu comecei a fazer dietas restritivas. Então, assim, eu tirava tudo. Teve uma época que era alface, eu comia muito alface. Só que aí eu passava mal, porque só o alface não me dava tudo que eu precisava desse tamanho, né? Quase 1,80 m. Comia alface, passava mal. Aí trocava, né? Aí era, e cada época tem uma dieta na moda, né? Tem a dieta da lua, tem a dieta do carboidrato, tem a dieta da gordura, tem a dieta do tipo sanguíneo, tem gente, dieta tem um monte. Vocês sabem muito bem disso que eu tô falando. Dieta tem um monte. E cada época eu restringia alguma coisa, né? Aí, ao mesmo tempo, eu falei, bom, preciso fazer uma atividade, né? Então, fazia atividade. Comecei a ir pra academia, a fazer musculação, a fazer dança, porque eu sempre gostei muito de dançar, talvez pelo meu histórico do balé, né? Lá de quando eu era pequena. E comecei a fazer atividade. Aí o que acontecia? Eu emagrecia, né? E ficava animada. Falava, uau, eu emagreci com a dieta, porque agora eu mudei meu estilo de vida. A hora que eu parava a dieta, o que acontecia? Eu engordava de novo. Pois é. Eu fiz isso por muitos anos. Engordava e emagrecia. Eu perdia 10 quilos com uma dieta restritiva. Quando eu suspendi a dieta, que eu não aguentava mais fazer aquela dieta, não aguentava mais comer sopa. Gente, eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu comecei a fazer uma dieta que estavam divulgando por aí, tava saindo tudo quanto era revista, jornal, tudo, que era a dieta da sopa, que todo mundo falava que era a dieta do hospital, tal, e que perdia peso, e eu comecei naquela desgrama daquela dieta da sopa. Eu fiquei, acho que quase 60 dias, quase 2 meses tomando sopa, só sopa. E eu emagreci. Nessa época eu emagreci 12 quilos, porque associado a isso eu fazia atividade física. E teve uma hora que eu já não aguentava mais comer sopa. E eu tenho paladar infantil, né? Como eu falei pra vocês. E aí eu já não queria mais saber de sopa. Eu falava, nossa, não aguento mais sopa, né? E a minha mãe, coitada, né? Ela falava, Vanessa, para com isso, Vanessa. E aí de vez em quando eu passava mal, dava aquela fraqueza, sabe? Tá. Quando acabou a dieta da sopa, eu falei, não, chega, eu não aguento mais ver sopa. Todo mundo falava sopa, eu falava, credo, né? Eu já tinha perdido 12 quilos, mas em menos de um mês eu ganhei 18. E assim foi. Nessa mesma fase, eu comecei a passar por alguns profissionais, médicos, endocrinologistas, que me passassem dieta, fui em nutricionistas. E, infelizmente, eu passei por alguns médicos que eu posso dizer que não estavam tão preocupados, talvez, com a minha saúde, ou talvez o método não fosse o método que hoje eu escolheria, infelizmente, pelo conhecimento que eu tenho na área da saúde. Mas, enfim, eu posso falar que eu tentei de tudo. Eu tive a oportunidade, a facilidade, talvez, eu posso falar isso, de usar todo tipo de medicação que você pode imaginar. Então, assim, tudo quanto era remédio, medicação que saía novo, né, e falava, não, esse se emagrece, né? Eu ia lá, todos os tipos de anfetaminas, inibidores de apetite, medicações que auxiliam na ausência de absorção de gordura, então daqueles que você come, quando você come gordura, você corre e vai pro banheiro, pra acabar realmente ali tendo diarreia, pra poder eliminar. Anfetaminas, todas as que vocês conhecem no mercado, eu tomei. Medicação para controle de diabetes, porque teve uma época que fala, eu tomei. O que isso me ocasionou? Na época, vários problemas de saúde. Eu não recomendo isso, tá, gente? Não recomendo isso sem acompanhamento médico, de profissionais devidamente capacitados, treinados para isso. O uso de medicação é muito complexo, tá? Porque não basta você usar medicação, você tem que ter todo um acompanhamento. Infelizmente, nem todo mundo
consegue entender que a obesidade não é uma falta de vontade, né? Tem gente que julga muito a gente isso. E eu fico brava, porque às vezes hoje eu ainda escuto piadas com pessoas que têm obesidade, e isso me irrita muito, porque as pessoas acham que quem chega na obesidade, principalmente quando chega na obesidade mórbida, é porque a pessoa tem preguiça, fala, é gordo porque é relaxado, é gordo porque não se cuida. Gente, obesidade é doença, é uma doença, merece ser tratada, precisa de cuidado, precisa de orientação, não é um negócio simples, é uma doença, precisa ser tratada da forma adequada. Não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer dieta, não adianta só fazer atividade física, não adianta só mudar alimentação, não, precisa tratar a cabeça. É aqui, ó, é aqui que a coisa começa. Então, é complicado isso. E eu tentei de tudo. Eu posso falar isso com muita tranquilidade porque por várias vezes eu passei mal. Eu me lembro que uma vez eu tava na faculdade, no estágio, as minhas amigas com certeza vão se lembrar disso. Eu tava no estágio num posto de saúde e eu tinha começado a tomar uma anfetamina nova, na verdade era um composto com anfetamina, que tinha inibidor de apetite, calmante, ansiolítico, era uma bomba o negócio. E o médico que na verdade me prescreveu, e eu fui muito irresponsável até com isso, eu comprei uma receita de um médico que eu nem conhecia, que falava que aquilo era bom. E fica aqui o meu alerta pra você não fazer esse tipo de coisa, tá? Então eu fui lá, comprei essa receita, que eu julgava milagrosa, e comecei a tomar medicação. E daí eu tava no estágio e com a intenção e o intuito de aprender e de cuidar das pessoas, e eu comecei a passar mal. Comecei a ficar com o rosto vermelho, né, a sentir muito calor, e eu cheguei pra minha colega de estágio e falei pra ela assim, Rê, eu acho que eu vou morrer. E ela falava, que isso, Vanessa, vira essa boca pra lá. Eu olhava pra ela e falei, cara, tô passando muito mal. Eu comecei a sentir um aperto no peito, a tremer, ia ficar vermelha, quente. Eu falei, nossa, gente, eu vou morrer, eu tô me sentindo muito mal. Comecei a vomitar e não parava mais de vomitar. Enfim, como eu tava num ambiente de pronto atendimento, o médico que tava lá prontamente veio conversar comigo, Vanessa, o que tá acontecendo? E eu fiquei constrangida de falar que eu tava tomando uma medicação, que eu tinha comprado uma receita no mercado negro, e tava tomando uma medicação que eu nem sabia ao certo o que tinha lá dentro. E ele me perguntava, Vanessa, se você tá tomando alguma medicação, você precisa falar pra mim, porque às vezes a gente precisa entrar com carvão ativado, fazer uma limpeza gástrica, tudo. E eu falava, não, vai passar, porque eu falava, nossa, ainda além de tudo, a gordinha no estágio da faculdade dando bafão, que vergonha, meu Deus. E eu digo isso porque, assim, eu tenho certeza que você que tem obesidade se identifica com isso em algum momento, ou isso já passou pela sua cabeça, ou você já tentou fazer isso também, de ficar tomando medicação, achando que a medicação vai resolver seu problema, e que nem sempre resolve, em alguns casos ajuda sim, mas nem sempre resolve, tem que ter um profissional que vai te avaliar individualmente pra te falar isso. E eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha e ao mesmo tempo fiquei com medo. E eu fazia faculdade em outra cidade, não na cidade que eu residia. O meu desespero foi tão grande que enquanto eu falava com um médico, uma colega minha estava do meu lado, eu pedi pra chamarem a minha professora, a minha supervisora na época de estágio, pedi pra ela ligar pro meu pai. E eu falei, olha, liga pro meu pai, pra meu pai vir me buscar, eu não tenho condições de ir dirigindo, voltar embora pra casa, então mesmo que ela tava ali me liberando do estágio, porque eu não tava passando bem, eu não tinha condições de dirigir, porque eu tremia tanto, né, eu tremia, comecei a chorar depois disso, porque eu me vi numa situação constrangedora, nervosa, ia soluçar e ao mesmo tempo eu vomitava, eu não recomendo pra ninguém, gente. E aí ela acabou que ela chamou meu pai chegou lá desesperado, porque meu pai e minha mãe não sabiam nessa época que eu tava tomando medicação pra emagrecer, nem qual é o conteúdo. E meu pai chegou lá assustado, nossa, o que tá acontecendo, filha, que você tá passando mal, né? Aí eu contei, né, eu falei, pai, não, eu comprei, nossa, acho que se ele pudesse me bater naquela época ele tinha me batido. Ele acabou comigo. Que juízo que você tem, onde já se viu isso? E por fim, aquela medicação eu acabei jogando fora. Depois desse período, eu tentei outros tipos de acompanhamento com nutricionista, tentando mudar minha alimentação, junto com atividade física, com ansiolíticos. Eu consegui perder, sim, um pouco de peso, mas eu não consegui manter esse peso. Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente que acha que a obesidade basta você ter vontade de controlar ela, né? Ah, não come mais, pronto, acabou. E não é assim. Algumas pessoas, de fato, têm uma dificuldade imensa de perder peso.
principalmente quando a gente atinge o nível da obesidade mórbida. A gente começa a ter vergonha, medo, a se isolar, a pensar e a imaginar o que as outras pessoas falam da gente, até aquela sensação de que eu gostei de uma roupa, mas passei na loja e a roupa é... A loja é pra magrinho, né? E aí você entra lá e você não se identifica. Hoje, talvez, a gente tenha um pouco mais do mercado de confecções voltada para as necessidades dos obesos e um pouco mais de opção. Mas até um tempo atrás, não se tinha essa preocupação, né? Então você entrava na loja, o vendedor já olhava pra você, te media, né, de cima e embaixo, do tipo falando, filha, você enxerga, não tem coisa pro teu tamanho aqui. E é horrível essa sensação. Eu sei o quanto isso é horrível, o quanto é horrível você ser medido. E quando às vezes você vai participar de um jogo, uma brincadeira, mesmo que seja ali entre colegas ou alguma coisa assim, ou algum evento social, e tem lá uma partida de vôlei, como vocês sabem, eu sempre joguei desde pequena e sempre gostei. E aí tem naquela, vamos dividir o time, vamos escolher. E você acaba ficando pro final. Porque os outros vão falar, gorda, obesa, é mole, ela nem vai aguentar jogar, né? E, gente, isso acontece. Isso é de verdade. Isso faz parte da realidade da vida de um monte de gente. As pessoas, infelizmente, ainda tratam a obesidade com preconceito, ainda praticam bullying. Quanta piadinha a gente vê com o obeso. Quanta piadinha sem graça. Quantas vezes as pessoas que têm obesidade sofrem preconceito numa entrevista de emprego, que você vai ali oferecer o seu serviço em busca de uma vaga de emprego e a pessoa acaba não conseguindo a vaga, às vezes é muito mais capacitada do que o outro, mas simplesmente porque a pessoa que está fazendo a seleção olha pra ele e fala, não, ela é gorda, ele é gordo, ele não vai dar conta do serviço. Gente, isso é muito triste. Eu vivi por isso. E chega um determinado momento em que a gente se vê desesperado. Aquele momento em que a gente fala, não aguento mais essa dor, isso dói muito. Você se sentir incapaz e você fala, nossa, eu já tentei atividade física, eu já tentei alimentação, eu já tentei medicação, eu já tentei jejum, gente, jejum assim, intermitente, daquele que você fica sem comer, assim, nossa, de tudo, e nada resolve, nada, no meu caso, eu posso falar por mim, tá? No meu caso, nada resolveu. Não era porque a Vanessa era preguiçosa que a Vanessa era obesa mórbida, tá? Não era isso, não. E eu continuei engordando. Engordando e não parava mais. Por volta mais ou menos do ano de 2008, começou a haver um movimento que falava um pouco mais da cirurgia de redução de estômago. Existem diversas técnicas da redução de estômago, tá? Eu não vou entrar nesse momento aqui com vocês para explicar a respeito disso, mas começou esse movimento. E eu já tava, assim, bem desanimada, né? Eu agradeço aí até o meu marido, que pacientemente ficou comigo esse tempo todo, mesmo quando eu era obesa mórbida, né? E eu acredito que conviver com um obeso mórbido não é fácil, porque a gente tem uma série de limitações, e tem de verdade. Eu me lembro que sempre gostei muito de ir na praia, mas eu morria de vergonha, né? E eu queria ir na praia, mas eu tinha vergonha. E às vezes a gente ia com os nossos amigos, tudo, e eles falavam, vamos fazer uma caminhada daqui, ali. Às vezes era uma caminhada curta, coisa de 500 metros, 1 quilômetro, e eu já chegava lá por causa do excesso de peso. Acho que em 2008 eu tava com mais ou menos uns 130 quilos. Eu já chegava lá exausta, né? Cansada, passando mal e realmente exausta. E assim, ele sempre teve toda a paciência do mundo comigo, né? Não só ele, como a minha família inteira. E nesse período eu comecei a ter algumas outras complicações em função do excesso de peso. Então eu tinha muito cansaço, me cansava muito fácil. Comecei a ter dor nos joelhos, nas articulações, dor na coluna. Por diversas vezes eu me sentia triste, deprimida, então eu entrava às vezes no quarto, no banheiro, chorava. Às vezes eu comia muito e ficava me sentindo culpada, então eu acabava indo no banheiro e enfiava o dedo na garganta, procurando vomitar ali, meio que um começo de bulimia, para tentar vomitar e tentar não manter aquele peso, mas como eu falei para vocês lá atrás, bem que a minha professora falava que existiam as duas genéticas, né, e eu sempre tive a genética de
de boi de corte mesmo, então assim, de ganhar peso mesmo com vontade, né, de tudo que eu comer ficar mesmo enfiando o dedo na goela e vomitando, eu acabava absorvendo alguma coisa daquilo. E foi assim que eu comecei a me ver numa situação de desespero, e em 2008 eu passei por uma consulta com uma endocrinologista na cidade que eu moro, que foi assim muito consciente, muito prudente. Eu cheguei lá cheia de perguntas, nessa época eu já trabalhava na área da saúde, e falei pra ela, olha, eu tô cansada, eu tô a ponto de fazer uma besteira porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser obesa, eu não aguento mais ser mórbida, pesar 130 quilos, passar por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta angústia, de me olhar no espelho e não me sentir bonita, atraente, de... Nossa, é tanta dor, né? É tanta luta que é difícil falar. É difícil conseguir expressar o que vai no coração e na cabeça de uma pessoa com obesidade, né? Que já tentou de tudo pra emagrecer. Daí eu fui nessa endocrinologista, ela olhou pra mim e ela falou, nossa, Vanessa, você sabe que tem um negócio novo agora, que existe um processo de redução de estômago, uma cirurgia, e eu acho que você é uma boa candidata, porque afinal de contas você já tentou de tudo e realmente não teve sucesso, né? Não consegue perder e manter o peso, porque não é só perder, é manter o peso, mas é algo novo, é algo que você precisa ter comprometimento. Eu não faço aqui, mas se você quiser tentar, quiser saber mais a respeito disso, eu na época também sempre tive o plano de saúde, ela falou, eu vou te encaminhar pro plano de saúde e o plano de saúde pode te dar um direcionamento, o que você acha? E eu olhei pra cara dela e falei, você tá brincando, que tem alguma coisa nova e que eu ainda não tenha tentado pra controlar a obesidade, né? E ela falou, Vanessa, tem, cara, tem um negócio novo. Agora sim, ela falou, eu não faço, eu não sei se você se enquadra no perfil, se você teria que mudar alguma coisa. Ela falou, esse procedimento nem é feito aqui na cidade, só é feito em cidades grandes, né, e de referência. Então, provavelmente você não vai nem conseguir fazer aqui, você vai ter que viajar pra fazer, né? E eu falei, não, tudo bem, vamos tentar, né? E ela me fez o encaminhamento pra levar no plano de saúde, na época, e eu fui até lá, o plano de saúde falou, olha, realmente existe um procedimento, esse procedimento agora tá sendo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, pelo ANS e tal, só que é um procedimento que não é feito aqui na cidade, você teria que viajar, fazer todo o acompanhamento fora, só em cidades maiores, e antes de você passar pelo cirurgião para ele te avaliar, como uma medida meio que restritiva do plano de saúde, você tem algumas outras etapas para estar fazendo. Falei, nossa, o que será que é, né? E daí eu comecei a minha via sacra, seguindo todas as etapas. Por que eu digo isso? Porque o processo de emagrecimento por redução de estômago, ele não é um processo fácil, tá? Ele é simples? É relativamente simples, mas ele não é fácil. Ele não é pra qualquer pessoa. Não é qualquer obeso que vai chegar e vai falar, eu posso. Não. Tem uma série de regulamentações, uma série de instruções, uma sequência de solicitações absurdas que devem ser seguidas, sim, ao pé da letra, porque disso demanda, consequentemente, a tua recuperação depois. Então, assim, existe um processo de antes, durante, depois e pro resto da vida de quem faz redução de estômago que não podem ser deixados de lado ou ser levados como uma mera banalidade. Não. É muito complexo, apesar de ser simples, né? É complexo porque você precisa ter aquele comprometimento. É um diferencial, uma atitude que você tem que ter aqui, ó. Começar aqui e daqui seguir adiante. E então no ano de 2008 eu comecei a minha jornada. A minha jornada em busca de saber se eu era uma candidata, se eu podia fazer, o que eu precisava fazer. Passar pelos médicos e viagem, exame. E, gente, é exame, vocês não fazem ideia. É exame que não acaba mais. É avaliação aqui, é avaliação ali, é psicólogo, é muita coisa. E assim, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu me comprometo a transmitir e a dividir com vocês toda essa minha experiência aí dentro do possível para ajudar as outras pessoas que sofreram e que têm a mesma dor que eu tive durante muitos anos da minha vida. E eu comecei em 2008 a minha jornada. Então, do final de 2008 até o começo de 2009, eu fiz isso e passei pelo médico, pelas avaliações. E no comecinho de 2009, o cirurgião falou pra mim, Vanessa, vamos lá, vamos operar. E calhou de nessa fase ser uma fase em que o meu pai estava com muitos problemas de saúde, estava com a saúde muito debilitada, e eu já estava noiva, nós já havíamos marcado e desmarcado
o casamento por uma série de situações boas e situações ruins. E a gente tava meio ali com aquilo embargado, e isso contribuía ainda mais pro meu ganho de peso. E o médico falando, vamos operar, e eu fiquei naquela, vou, não vou, é a hora, não é a hora. E, por fim, o Dr. Rinaldo agendou minha cirurgia, FOB Capella, aberta, tá? Eu não fiz cirurgia por vídeo, foi aberta na época, como eu disse, foi lá em 2009, foi nos primórdios da cirurgia de redução do estômago, talvez com muito mais limitações do que tem hoje. E ele falou, Vanessa, acho que você tá pronta, vamos lá. E ele agendou minha cirurgia pro dia 10 de março de 2009. Eu entrei no centro cirúrgico e a última vez que eu vi o meu peso, eu tava com 135 quilos e 600 gramas no nível de obesidade mórbida, com o IMC de 41. E aquele dia foi o dia que eu mudei, na verdade não dei o primeiro passo, porque o primeiro passo é na preparação, mas foi um dia decisivo pra mim. E naquele dia tudo que você pode esperar que podia acontecer, aconteceu. Eu era em outra cidade, a minha mãe falou, olha, eu vou te acompanhar. O meu noivo na época trabalhava em outra cidade, ele estava trabalhando, acho que em Barra Bonita, se eu não me engano, que era um pouco longe, então ele não tinha como ir comigo. A saúde do meu pai estava bem debilitada nessa época, então ele não podia me acompanhar e a gente tinha todo aquele receio de deixar ele sozinho em casa, porque ele fazia hemodiálise e tudo, e ele viajava, né, 3 dias na semana para fazer hemodiálise, e a gente ficou receoso de deixar ele em casa sozinho, então acabou que a gente contou com o apoio aí de amigos nossos, que foram muito prontamente preocupados em ajudar, em acompanhar, em dar aquela força enquanto eu tava cuidando de mim, né, e com a minha mãe, sempre juntos, se dividindo, cuidando ali dos dois, de mim ali do meu pai. Bom, enfim, a minha mãe não dirige. Não dirige porque ela tem fobia, tá? Mas ela não tinha como me levar para o hospital. E não adiantava eu ir dirigindo, porque para voltar eu não podia dirigir porque eu estaria operada. Então eu me lembro que na época nós fomos de uma condução que o município se prontificou a ceder e já fazia isso, né, para outras atividades, para outras consultas, e nós fomos com essa condução para o hospital. Só que era do tipo assim, eu precisava estar lá no hospital por volta das 6 horas da manhã. Então, a condução deveria passar para me pegar com pelo menos 2 horas de antecedência, porque eu não ia sozinha, né, nessa condução. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não me recordo assim bem com detalhes, mas teve um imprevisto, o motorista se perdeu, e eu sei que eu cheguei no hospital muito em cima da hora. A minha cirurgia estava agendada para 7 horas da manhã, e eu cheguei no hospital já era quase 8, né, com isso tudo. E aí eu cheguei no hospital e a minha mãe não tinha nem feito a minha ficha ainda, né, na recepção, tudo. O auxiliar de enfermagem, né, o circulante de sala do Dr. Rinaldo já tava lá na recepção, que nem um louco, me procurando, né? A hora que ele me viu, ele, Vanessa, minha filha, corre, que tá todo mundo parado te esperando. Se você atrasar mais... E eu, desesperada, né? Eu olhei pra minha mãe, falei, mãe... Ela, vai filha, vai com Deus. Ele falou, traz as meias de compressão e vamos do jeito que você tá. Eu falei, não, mas o quarto, os papéis, né, da internação, do plano... Vanessa, sua mãe cuida disso tudo. Vamos, porque o centro cirúrgico tá pronto te esperando. Então, assim, eu não tive muito aquele tempo de ficar ali pensando, aguardando. Foi tudo muito corrido, né? E o Dr. Rinaldo sabe que eu trabalho na área da saúde, né? Ele sabia disso. E eu falava pra ele, falei, olha, minha preocupação eu não quero ouvir nada, né? Eu não quero acompanhar o procedimento, porque dependendo do tipo de anestesia que a gente toma, a gente acaba vendo, porque eu vou saber pelo instrumental cirúrgico que vocês estão pedindo e eu vou saber o que vocês estão fazendo. Então isso meio vai mexer com o meu psicológico, a minha preocupação na época. E daí eu cheguei assim e tomei esse baque com o circulante correndo atrás de mim. Eu me lembro disso, que ele era pequenininho. Eu nem sei se eu tenho foto dele, mas se eu tiver eu mostro aqui pra vocês. Ele era pequenininho, ele com aquelas perninhas curtinhas, magrinho, correndo. E ele falava, vamos Vanessa, vamos. E eu falava, meu filho, minha mãe, deixa sua mãe. Ele falava, deixa sua mãe. E aí, eu como profissional da saúde me vi preocupada com uma coisa. Eu falei, gente, eu entrei no hospital. Como é que eles sabem que eu sou eu? E daí começou a paranoia. Começou a paranoia. Falei, bom, uma gorda desse tamanho, com obesidade, com uma cirurgia de redução de estômago, não vai ter um monte nesse horário por aí que chama Vanessa. Mas ao mesmo tempo aquilo foi me dando uma aflição, né? Porque eu falava, gente, eu não tô com pulseira nenhuma de identificação. E ele já me levou direto pro centro cirúrgico. Entramos no elevador, subiu, fomos direto pro centro cirúrgico. Chegou lá, eu entrei no centro cirúrgico
que assim, é um ambiente que, querendo ou não, eu tenho familiaridade, né? Eu entrei, todo mundo, oi, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Vanessa? Tal, tal. O anestesista, tudo tava lá. Aí o anestesista chegou pra mim e falou, Vanessa, a doutora fulana de tal, que eu não me lembro mais o nome, que fez todo o seu preparo e seu acompanhamento, ela não vai poder estar acompanhando e fazendo a sua anestesia hoje. No entanto, ela me passou todas as suas informações e eu vou ser o anestesista responsável. Aí eu já fiquei meio assim, né, tal, tá. Falei, tudo bem. Eu falei pra ele, só tem uma coisa, eu só quero que me cedem depois que eu tiver o contato visual com o Dr. Rinaldo. Eu quero ter certeza de que eu tô no lugar certo, que eu vou passar pelo procedimento certo, né? E aí ele falou, não, fica tranquila, tudo bem, a gente vai fazer uma anestesiazinha, vamos colocar um catéter subdural, tal, que numa próxima oportunidade eu explico pra vocês um pouco mais detalhadamente essas etapas. E ele falou, fica tranquila. Aí tá, me deitaram na maca, começaram a preparar tudo, né, e a conversar comigo. Aí dali a pouco eu vi que começou a chegar um monte de gente, né. Eu falei, gente, da onde que surgiu esse povo? Nessa altura, eu já tava despida, de camisola, no centro cirúrgico, que pra quem não sabe é um lugar frio pra caramba, e tem um motivo pra isso, tá, gente? Não é por puro comodismo dos médicos, não, tá? Não é pensando em judiar do paciente também, não. Realmente existem uma série de instrumentos que precisam estar numa baixa temperatura, porque isso dificulta a proliferação de bactérias, então tem uma série aí de requisitos do porquê o centro cirúrgico é frio, tá? E eu tava lá e eu vi aquele monte de gente, e eu falava, gente, cadê o doutor Rinaldo? Meu Deus! Daí já começou a me dar aquele desespero, né? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu deveria fazer isso? Respirei fundo e falei, não, meu Deus, tô no lugar certo, eu deveria ter feito isso, essa é a minha última tentativa, eu não tenho mais o que fazer, eu já tentei de tudo e eu preciso sair desses 135 quilos. Porque antes de entrar no centro cirúrgico, o circulante me pediu pra pesar, pra poder anotar na ficha, né, tudo, e ter as informações do meu prontuário certinhas. E foi isso. Daí eu tava lá, o anestesista já veio com a máscarazinha pra me dar uma medicaçãozinha inalatória pra eu tirar aquele cochilo gostoso, porque o Dr. Rinaldo atendeu o meu pedido e eu tive que acabar fazendo anestesia, colocar um catéter, né, na peridural e também fazer uma anestesia geral, porque é um procedimento grande, invasivo, que eu vou ter oportunidade de depois estar detalhando pra vocês. Então, o Dr. Rinaldo veio, chegou perto de mim e ele me chamava de uma forma muito carinhosa, porque em 2008 eu era uma menina ainda, né? Em 2009, melhor, eu era uma menina. Eu tinha aí 26 anos e cheia de sonhos e de medos e de preocupações, ilusões. E ele muito prontamente, ele falava pra mim assim, Vanessinha, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu falava, eu sei, doutor, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas eu tava super nervosa, né? E eu falava pra ele, o que é esse monte de gente que tá aqui? E ele falava, ai, Vanessa, outra coisa, eu esqueci, preciso do seu consentimento. Como é uma cirurgia nova, eu sou professor, tudo, os meus residentes podem estar aqui acompanhando, né? Você tem alguma objeção e tudo? E naquela hora eu falei pra ele, nenhuma. Eu sempre me preocupei e eu não tenho problema nenhum de falar isso. Eu acredito que a gente tá nessa vida e nesse mundo pra, de alguma forma, ajudar os outros. Pra ajudar a transformar a vida, a saúde dos outros. Se não fosse por isso, eu não tinha escolhido trabalhar na área da saúde. Eu acho que nós temos um papel fundamental, tanto no ensinar, quanto no vivenciar, compartilhar, principalmente nas coisas voltadas à saúde. Porque apesar de nós sermos únicos, você é único, única, eu sou única, mas a gente tem como evitar a dor e o sofrimento do próximo, a gente tem como ajudar no direcionamento da jornada, do processo, pensando realmente no bem-estar do próximo. E foi isso que aconteceu. Aí ele falou pra mim, Vanessinha, fica tranquila, relaxa, agora você vai dormir. E lá eu entrei na anestesia geral e tirei aquele cochilo. Quando eu estava saindo do centro cirúrgico e eu acordei, eu falei, nossa, já acabou? Eu falei, não, acho que não aconteceu nada, acho que... Aí eu fui botando a mão aqui assim, eu vi que eu tava com curativo. Falei, bom, tô com curativo, tá. Aí me levaram pro quarto, a minha mãe tava lá comigo. Aí tem todo o processo de recuperação no quarto, você fica com um dreno, fica com uma gastrotomia, mas os pontos que eu tava, porque como eu falei, eu fiz uma cirurgia aberta, não foi por videolaparoscopia, que no momento não era o mais adequado, até pelo meu tamanho, né? Nesse procedimento eu acabei descobrindo que eu tenho um hemangioma no fígado que nunca tinha aparecido, então só apareceu também realmente de fato quando abriu pra fazer a cirurgia. Enfim, eu fui muito bem atendida, muito bem recepcionada, muito bem acolhida no hospital pela equipe e eu fiquei 3 dias lá e o Dr. Rinaldo me liberou pra ir embora pra casa. Nesse processo eu acho que começou o período mais difícil da minha vida. Eu
Desculpa, tá, gente? Mas eu não tenho como não me emocionar falando desse período. Quando eu voltei pra casa, e eu voltei com a ambulância, né? Porque afinal de contas eu tava com dreno, com uma gastrostomia, com os pontos, né? Foi uma cicatriz grande. E eu cheguei em casa, meu pai tava todo animado, né? Me esperando que bom, filha, né? Nossa! E pra ele também era novidade, né? O procedimento em si. E eu cheguei em casa com um monte de orientação, né? O que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer, voltar a tantos dias, se tornar a tantos dias. Uma orientação expressa que o Dr. Rinaldo me deu foi: Vanessa, não vá ao hospital. E vocês sabem que pra gente que é profissional da saúde, isso é complicado, né? E ele falava: não vá ao hospital. O hospital você tá com muitas opções e muitas coisas expostas, você não pode tomar antibiótico, porque senão você fez uma cirurgia, então você não pode tomar nada via oral, você tá muito debilitada, você vai sentir muita fraqueza, porque a sua alimentação vai ser restritiva. Eu fui tomar alguma coisinha líquida, era um copinho de café o primeiro lá no hospital, depois do teste do azul de metileno, muito tempo depois. Então, assim, ele tinha muita preocupação com isso e ele sempre me orientou muito com relação a seguir tudo muito à risca. Ele falou: Vanessa, se você não seguir à risca as orientações que a gente tá te dando, se você não for muito cautelosa, as possibilidades e os riscos são imensos. Então, é claro que o risco de permanecer obeso mórbido é muito maior do que o risco da cirurgia, estatisticamente, né? Eu posso trazer isso pra vocês num outro momento. Mas a partir do momento que você se propõe a iniciar essa jornada, esse método de emagrecimento por redução do estômago, você tem que ter muita consciência que você precisa seguir à risca, que você precisa fazer aquilo tudo muito certinho. E eu cheguei em casa com aquele monte de orientação, e o meu pai tava lá, feliz da vida, e ele falou: filha, agora você vai conseguir. E assim, ninguém melhor do que o pai e a mãe da gente, que conhece a gente desde que a gente nasceu e sabe de todas as limitações, as dificuldades, os anseios do nosso coração. Às vezes eu tenho certeza que tem coisa que eu nem dividi com eles falando e eles sabiam, eles viam, né, vivenciaram a minha dor. E o meu pai tava todo animado. Eu não podia pegar peso, eu não podia fazer esforço. E nesse mesmo dia à noite, eu percebi que o meu pai, ele tava meio confuso, né? E eu fiquei um pouco preocupada e eu não podia fazer muita coisa, mas enfim, fui lá, chamei ele perto de mim, conversei comigo e tal. E ele falou pra mim: eu não tô me sentindo muito bem. E aí nesse dia eu pedi pra minha mãe acompanhar meu pai no hospital. Eles foram lá, fizeram tomografia, tudo, e não encontraram nada de diferente. E eles liberaram meu pai de volta pra casa. E eu tava lá, meio que sem poder fazer muita coisa. Eu posso até colocar aí uma fotinho pra vocês, literalmente largada no segundo dia de pós-operatório em casa. Quer ver? Dá uma olhada. E nesse período, passou o dia, né? No dia seguinte era o dia do meu pai, era o meu terceiro dia de pós-operatório, e era o dia do meu pai fazer hemodiálise. Daí meu pai foi fazer hemodiálise, eu me lembro que eu ainda falei com a minha mãe, eu falei: mãe, vai junto com o pai pra ele fazer hemodiálise, porque ele não tá bonzinho hoje. E assim, a gente sabe quando tem alguma coisa de errado, né? E daí eu pedi pra minha mãe acompanhar meu pai pra fazer hemodiálise em outra cidade, né? E era onde ele fazia. E ela foi. Ela ficou preocupada ainda, ela falou: não, você vai ficar sozinha em casa, tudo. Eu falei: não, mãe, fica tranquilo. Que nesse período muitas amigas minhas, família, começaram a estar indo lá, a conversar, colegas de trabalho, meu próprio noivo na época também já estava voltando. Falei: não, mãe, vai com ele que eu fico bem. Eu não podia comer mesmo, não tinha muito o que fazer, tinha que fazer os exercícios de fisioterapia, tudo, né? Falei: pode ir. Daí a minha mãe foi, coitada, eu imagino que ela tenha ido com o coração na mão ali, né? Sem saber muito o que fazer, se ela acompanhava meu pai, se ela ficava comigo. Mas eu falei pra ela: mãe, vai tranquila, vai que pode ir com o pai. E ela foi. Quando foi no final da noite, a minha mãe me ligou desesperada de dentro da ambulância, dizendo que meu pai tinha rebaixado o nível de consciência e que ela estava no meio do caminho. E nessa condução para hemodiálise, normalmente vai o motorista, né, que ele não é socorrista, é um motorista só condutor de veículos de emergência. E no caso tinha o meu pai e a minha mãe. Meu pai tinha quase
mais de 2 metros de altura, e como ele não estava se sentindo muito bem, ele veio deitado realmente na maca, naquelas ambulâncias Sprinter, né, atrás. E a minha mãe veio do lado dele. E aí ela bateu pro motorista da ambulância e falou pra ele que meu pai não tava legal. E ele perguntou pra ela o que eu faço. Eu volto, vou pra cidade, eu volto pra onde a gente tava, e eles estavam no meio do caminho. E a minha mãe me ligou, eu me lembro disso, desesperada, perguntando o que fazer, falando que meu pai tava quase inconsciente, né, que ela não sabia o que estava acontecendo, que ela não sabia se era alguma complicação da hemodiálise, se era alguma alteração que ele estava tendo. E eu falei pra ela, mãe, vem pro hospital, porque aqui a gente conhece todo mundo, né? E eu me lembro que eu comecei a me desesperar, que eu falei, nossa, eu não posso dirigir, eu tava com o carro na garagem, eu não posso ir pro hospital. E eu me lembrava do Dr. Rinaldo falando, Vanessinha, você não pode ir no hospital, Vanessinha, você não pode ir pro hospital, não pode entrar em contato com o ambiente contaminado, não pode pegar peso, não pode se esforçar, não pode dirigir. E eu passava no telefone e liguei aqui pro hospital, conversei com a médica plantonista na época e falei pra ela, eu falei, olha, por favor, ajuda o meu pai tá chegando, eu não sei o que foi que aconteceu, ele tá saindo da hemodiálise, ele tá com nível de consciência rebaixado, mas faz o que você puder. Expliquei pra ela que eu tava operada, que eu não podia estar indo lá, e eles recepcionaram meu pai aqui no hospital com todo carinho. Desse dia que meu pai entrou no hospital, ele ficou quase uma semana aqui, na UTI, e ele precisou ser transferido para a cidade onde ele fazia hemodiálise. E eu tava naquela fase mais difícil da recuperação da cirurgia, com limitações, todas as possíveis e as imaginárias. Meu pai permaneceu desta forma por 30 dias, quase, na UTI. E no final de 30 dias, ele teve uma sequência de derrames. E, infelizmente, ele veio a falecer. Nesse período, talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida. Eu tive que aprender com as minhas limitações. Eu tive que conviver com as mudanças no meu corpo, com as mudanças do meu apetite, do meu paladar. Eu desobedeci às ordens do Dr. Rinaldo e ele me puxou a orelha por isso. Mas eu fui visitar meu pai na UTI todos os dias e eu não me arrependo disso. E no dia que meu pai faleceu, depois do enterro do meu pai, eu ainda tive que retornar ao hospital para tirar a gastrostomia que eu tinha colocado por causa da cirurgia. Para mim foi um período cheio de detalhes que mudou a minha vida. Foi o período mais difícil, acho que eu tive na minha vida até hoje. E que me ajudou a ser mais forte. E a valorizar cada decisão que a gente toma na vida da gente. Bom, com tudo isso, depois dos primeiros 30 dias e 60 dias, a perda de peso começou a acontecer, né? E muita coisa... Desculpa, gente. Vamos lá, né? Existem memórias que vêm que a gente não consegue segurar. E a perda de peso começou a acontecer. E talvez nos primeiros 8 meses, 1 ano, talvez seja o período que a gente mais perde peso, né? A gente perde uma quantidade de peso muito grande, porque a gente tem uma restrição também muito grande. E eu me lembro de algumas coisas que eu não conseguia comer, né, nesse período aí do pós-operatório. Claro que a gente tem um período aí por dieta líquida, depois um período de dieta pastosa, que depois eu explico pra vocês com mais detalhes, depois a gente começa a entrar realmente no alimento, mas tem que trabalhar muito, ter muita atenção com a mastigação, tem que manter os acompanhamentos, os suplementos, e por aí vai.
E eu olhava muito, às vezes, pro arroz, eu queria comer arroz e eu não conseguia comer arroz. Cada vez que eu comia um pouquinho de arroz, me dava aquela dor de estômago e eu não conseguia comer. E assim, eu notei... Hoje eu como arroz, tá, gente? Mas eu notei que o meu paladar também ficou diferente. Então, muitas coisas daquelas antes que eu gostava de comer, eu acabei mudando e deixando de ter aquela ânsia, né, por comer. Apesar de ainda olhar em alguns momentos para alguma coisa e querer comer. Bom, eu operei no dia 10 de março de 2009 e como eu falei lá, comentei com vocês lá atrás, a gente tinha agendado ou tava ali naquela de agendar o casamento, não agendar casamento, a gente já tinha protelado várias vezes, marcado, desmarcado por uma série de intempéries e a gente, apesar de eu ter perdido meu pai e nesse período que a gente agendou a cirurgia, tudo, a gente tinha agendado o nosso casamento. E no dia 11 de outubro de 2009, eu e o Weber nos casamos. E eu tive algumas coisas engraçadas que aconteceram no nosso casamento. Porque nem todo mundo que convivia comigo sabia, com a gente, né, sabia que eu tinha operado, que eu tava perdendo peso, né? Todo mundo tinha na cabeça a Vanessa obesa mórbida com 135 quilos, com 130 quilos. E daí, eu não ficava postando, né, em Orkut, que na época tinha, né? Não me lembro se o Facebook já tinha, acho que o Facebook surgiu um pouquinho depois, né? Mas eu não ficava postando pra todo mundo que eu tava emagrecendo, né? Afinal de contas, eu queria ver o resultado. Eu comecei a sentir isso nas roupas, né? As roupas foram ficando um pouquinho largas aqui, um pouquinho largas ali. E quando eu cheguei próxima à data do casamento, eu me lembro que a estilista, né, até do ateliê, ela falava pra mim assim, Vanessa, você vai continuar emagrecendo, eu vou ter que apertar esse vestido até que dia? Até um dia antes do casamento, eu vou ter que... Uma fofa, muito preocupada, né, do vestido tá certinho, porque eu meio que falei, não, se eu tô perdendo peso, eu preciso gerenciar agora esse peso, e todo mundo que é gordinho já foi, obeso, gordinho, sabe? O quanto a gente quer mostrar pra todo mundo que a gente emagreceu, né? Então eu queria. E eu falava, não, eu quero muito um vestido tomara que caia, né? Eu queria um vestido tomara que caia, que marcasse o corpo pra chegar assim, né, linda no casamento. Eu falei, não, meu noivo merece eu chegar no casamento assim, porque afinal de contas ele tá comigo essa trajetória toda, ele viu tudo, ele acompanhou tudo. E daí ela deixou pra apertar o meu vestido no dia anterior até do casamento. E no dia do casamento, mesmo quando eu fui colocar o vestido, ela ainda teve que dar na hora ali mais uma acertadinha. Então eu me casei no dia 11 de outubro de 2009 e eu vou mostrar aqui uma foto pra vocês do dia do casamento. Sabe o que foi que aconteceu nesse dia, no dia do casamento? Eu me dei conta, talvez de verdade, pela primeira vez, que eu tinha emagrecido e eu estava emagrecendo muito. Sabe por quê? Eu entrei no casamento, e a gente entra com toda aquela pompa e circunstância, e eu entrei no corredor assim, e eu comecei a ouvir comentários de gente que não me via fazia um tempão. Tinham amigos do meu noivo que ele não via fazia muito tempo. E que, assim, eram pessoas queridas, família, gente de longe, que, assim, todo mundo tinha aquela referência da Vanessa gorda, da Vanessa obesa mórbida. E daí eu comecei a entrar no corredor e eu já tava emocionada, porque naquele momento eu gostaria muito que meu pai estivesse ali comigo pra dividir aquele momento, pra fazer parte. Eu comecei a me lembrar de todo aquele processo, eu falava, gente... nós estamos há 10 anos namorando, meu pai teve com a gente esse tempo todo, o Weber teve comigo esse tempo todo, e eu falava, nossa, olha só, ele ficou comigo enquanto eu tava enorme, daquele tamanho. E, puxa, eu queria que meu pai estivesse aqui pra ver isso hoje, ele que sempre me incentivou, que cuidou de mim. E ao mesmo tempo eu olhava minha mãe lá na frente, né, assim, escorrendo lágrimas, chorando até dizer chega, porque eu acho que nem ela acreditava naquela mudança toda tão grande. E aí eu comecei a entrar no corredor e eu ouvi assim, ó, tem uma coisa que eu ouvi que me marcou muito.
um grupo de amigos do meu marido tava lá e eles falaram assim, cara, você viu o que o Weber fez? Ele trocou de noiva! Como assim? E eles estavam bravos ali, entre eles, comentando, e eu olhei assim, dei uma olhadinha pro lado do tipo, o que tá acontecendo, né? E eu comecei a prestar atenção naquilo, né? Porque eles estavam próximos ali do corredor. E eles, nossa, o cara namorou com a gorda, 10 anos com a gordinha, e agora arruma outra com o mesmo nome. E eu tive vontade de rir, né? Porque eu falava, gente, deu quase vontade de parar e falar, para tudo, ó, sou eu. Sou eu mesmo, né? E eles aí comentando, e eu tinha vontade de rir, eu sabia que eu ia chegar lá na frente e eu não ia poder falar aquilo e contar aquilo, e a gente foi dar risada depois disso, muito tempo depois, até durante a própria festa, depois a gente pegou, né, aquele grupinho e falou, gente, relaxa, tá, o Weber não é uma pessoa, não é isso que vocês estão pensando, não, é a gordinha, tá, o coração da gordinha é o mesmo, o corpo mudou, mas o coração da gordinha é o mesmo. Então, assim, isso foi muito engraçado. Teve gente que no meu casamento falou assim, nossa, pra ter emagrecido tão rápido assim, ela deve estar doente. Nossa, será que ela ficou doente? Será que ela tá idêntica? Você escuta de tudo, né? Sabe como é que é. Mas a minha reação com tudo isso foi realmente de alegria, de ver que a minha decisão estava fazendo a diferença. Então eu me casei mais magra, né? E durante todo esse tempo eu tenho conseguido manter o meu peso. É claro que tem aí uma série de pormenores e de situações aí que eu passei. Depois disso eu engravidei, né? É claro que toda vez que uma pessoa que fez gastroplastia, redução de estômago, independente do tipo qual seja, que ela engravida, ela acaba sendo considerada como uma gestação de alto risco. E eu sempre tive o sonho de engravidar, até porque a gente sabe que toda pessoa que tem obesidade mórbida, também é uma gestação de risco. Normalmente a gente tem dificuldade para engravidar, tem tudo isso, né? Então eu fiquei muito feliz porque a perda de peso em grande volume, assim, me ajudou também na parte da fertilidade, que isso é muito específico. Eu fiz acompanhamento com médicos especialistas, eu vou dividir, compartilhar isso com você que tem essa preocupação, que é obesa mórbida e tem a preocupação com relação à gravidez, à gestação, eu te passo depois mais esses detalhes. E daí eu engravidei pela primeira vez do Rafinha, né? O Rafael, que hoje tá com 7 anos, mas o Rafa nasceu dia 30 de julho, tá? De 2012, perdão. E então eu fiquei aí gestante, todo mundo sempre me perguntou, e sempre quem não acompanhou minha gestação falava, você engordou? Você emagreceu? O que você fez? E não sei o quê. E aquela preocupação, né, sempre do ganho de peso. Eu digo que é uma mudança de vida, mas eu tive uma gestação normal, né, ganhei o peso dentro do que era esperado, perdi o peso muito rápido, né? Alguns dias depois eu já tinha praticamente voltado ao meu peso normal de antes da gravidez. Depois disso, eu tive umas oscilações de peso, tive sim, mas de maneira nenhuma até retornar à obesidade, eu fiquei com um pouquinho de sobrepeso. Principalmente porque o estômago nesse período já tinha se passado alguns anos da cirurgia, né? E o estômago, ele dá aquela laceada, e não sei se talvez seja a melhor expressão, mas acredito que fica mais fácil de se entender, né? Que a musculatura do estômago, ele é elástico, né? Então é como uma bexiga, quanto mais você enche, é o que acontece no caso do obeso, maior a distensão do estômago, maior a capacidade dele. Quando a gente come menos, a gente acaba que restringe também e não força ele a expandir de novo. E foi isso. Então eu mantive aí uma série de atividades e de coisas. Engravidei de novo, aí ganhei de presente a Manuelinha, que nasceu no dia 3 de outubro de 2016. Também fiz o acompanhamento com a gravidez, também considerada uma gravidez de risco, em ambas as gestações com médicos maravilhosos, que eu super recomendo. Passei um pouco de mal na gravidez sim, mas como qualquer outra gravidez normal, eu tive hiperemese gravídica e eu vomitava muito. Então, ao invés de engordar, eu emagreci ainda mais durante a gravidez. E eu vou colocar pra vocês aí uma fotinho
das 2 gestações, porque tem gente que fala, eu aposto que ela ficou enorme. Não, não fiquei enorme nas minhas 2 gestações. Eu engordei aquilo que estava dentro do esperado e considerado normal, viu? E você também consegue, você também pode. E tive a Manu. Depois disso, querendo ou não, a gente quando faz a redução de estômago e perde um volume muito grande de peso, não existe como não ficar com flacidez. É ilusão. Você tem sim que fazer atividade física para deixar essa flacidez o menor possível. Tem aí uma série de coisas que dá para fazer para ajudar. Mas eu tive sim, e eu senti o desejo no meu coração de fazer uma dermolipectomia, e eu fiz. Eu até brinco, né, que assim, também o médico que me atendeu e fez a minha plástica, um fofo, né, e existem alguns direitos, tá, gente? Quem faz redução de estômago tem direito a algumas coisas, então é que a Agência Nacional de Saúde, ela libera pra gente, que eu explico pra vocês aí certinho. Tem gente que me pergunta de preço, quanto custa isso, quanto custa aquilo, com mais detalhes, né? Dá pra gente fazer sim. E eu fiz uma abdominoplastia, então eu até brinco com o meu marido, então, apesar de eu já estar com meus quase 40 anos, meus 36 anos, eu brinco que eu tenho a barriga tanquinho chapada, né? E isso me deixa muito feliz, porque hoje eu posso entrar numa loja, claro que não adianta eu, com quase 1,80 m de altura, foi o que eu falei no começo, achar que eu vou pesar 40 quilos e querer usar uma calça 34, 36. Não vai rolar, não é verdade, não é meu biotipo. Mas eu posso sim entrar numa calça 40, uma calça 42. Pra quem usava a calça 58, 60, eu tô no lucro. A minha saúde tá no lucro, né? Graças a Deus eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho mais as alterações que eu tinha nas articulações e as dores do joelho e da coluna, eu não me canso mais com facilidade, eu tenho disposição, meu sono melhorou, eu tenho pique para brincar e para correr com as minhas crianças, eu sou uma pessoa normal, então eu trabalho fora, tenho uma rotina de trabalho. Tem gente que fala, ela só consegue, só fez isso, só conseguiu aquilo, porque ela deve só fazer isso, né? Não foi isso, não é só atividade física, não. Eu trabalho fora, tenho a minha jornada, que às vezes é puxada, tenho 2 filhos, tenho casa pra cuidar, tenho marido, tenho a minha mãe, que é a minha parceira, minha companheira, tenho as minhas atividades extras, meus hobbies. Então, assim, é vida normal, sou normal como você. A única diferença que eu posso falar é que eu eliminei 65 quilos aproximadamente da minha vida e que eu não quero mais, que hoje eu tenho essa perda de peso imensa, que eu não me arrependo, que eu recomendo, tá? E que eu consigo ainda me sentir bem comigo mesma. Eu já não tenho mais as dores que eu tinha antes. Tem coisas que já não me preocupam mais. É claro que a vigilância tem que ser contínua, né? Continuamente vigilantes, né? Eu ainda almejo algumas coisas, né? Tem períodos em que a gente até brinca que eu falo que eu tô mais minhonzinha, mais sequinha, né? Tem momentos que eu dou aquela engordadinha. Eu sou descendente de sueco e de alemão nato, então eu tenho aqui em cima o tronco menor, né, e o quadril um pouco mais largo, e agora de cintura fina e barriga chapada. Então eu fico muito feliz com isso. E queria compartilhar isso com vocês e dizer que é possível, que você não desanime, que você use a dor, o sofrimento de hoje da obesidade para servir de impulso, de força, de estímulo para não persistir, não desanimar na jornada da redução de peso, do emagrecimento, porque você pode, você consegue emagrecer. É claro que existe aí, tem formas de se conseguir isso de uma maneira mais prática, organizada, para diminuir até a própria ansiedade, para você saber qual é a trajetória que você vai seguir. E se eu puder te ajudar, tá aí um pouco da minha vida, do meu dia a dia, né? E vamos lá, né? Então, para quem duvidou, eu já mostrei a foto do antes e do depois, tem aí o meu perfil nas redes sociais. Então dá pra ver como eu sou hoje de verdade, sem manipulação da imagem. A Vanessa, assim. Bom, não desanima não, gente. Vamos lá. Adeus à obesidade. E ó, barriga chapadinha.